Muito tem se falado nos últimos tempos sobre a opressão de diversos grupos, né? A história de opressão das pessoas negras, a história de opressão das mulheres, das pessoas LGBT, enfim. E eu percebo que muito pouca gente sabe sobre a história da opressão das pessoas com deficiência, inclusive as próprias pessoas com deficiência. Então eu vou incorporar agora a Vitória professora e vou dar umas aulinhas de história para vocês. E nesse vídeo eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu há 80 anos, mais ou menos, mas continua aí muito viva na situação política, enfim, tudo que a gente está vivendo. Já fica o aviso, se você tiver gatilhos em relação a coisas ligadas a campo de concentração, holocausto e tudo mais, não assista esse vídeo. Mas, enfim, é importante que essa informação seja passada para o maior número de pessoas. Então, se você quer me ajudar a divulgar a história da nossa opressão, divulga esse vídeo para seus amigos que têm deficiência, que não têm deficiência também. Se inscreva aqui no canal, que tem muitos conteúdos legais. E me siga lá no Instagram, @filapreferencial. Tá bom, gente? É isso, vamos começar. Existem centenas de filmes, livros, relatos históricos de todos os tipos falando sobre o genocídio do Holocausto, né, de judeus principalmente, mas também pessoas opositores políticos, ciganos, homossexuais, desafetos do nosso querido Hitler. Mas o que muita gente não sabe é que tudo isso começou com as pessoas com deficiência, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. A Ação D4, ou Aktion D4, enfim, não falo alemão, foi o nome dado ao programa de eugenismo e eutanásia, já vou explicar esses dois palavrões, da Alemanha nazista. Nesse programa, os médicos nazistas eram autorizados e até incentivados a praticar a eutanásia, né? Enfim, terminar com a vida de pessoas que eles consideravam, segundo uma análise feita por eles, um método deles aí, incuravelmente doentes. Esse programa aconteceu oficialmente de setembro de 1939 até agosto de 1941. Mas nos julgamentos de Nuremberg, que foram aqueles julgamentos famosos dos nazistas e tudo mais, descobriu-se que eles permaneceram até o fim da Guerra Mundial, né, até 1945. Durante a fase oficial de 39 a 41, acredita-se que tenham sido mortas 273 pessoas. Mas nesses julgamentos de Nuremberg, descobriu-se que na verdade o número era muito maior. Chegava perto de 200 mil pessoas com deficiência que foram mortas pelo nazismo de fome, de injeção letal ou na famosa câmara de gás. O nome Ação T4 foi dado, na verdade, nos julgamentos de Nuremberg. Ele se refere ao endereço de um órgão do governo nazista chamado Fundação de Caridade para Cuidados Institucionais, que ficava na Tiergartenstrasse, não sei se é assim que se fala, número 4. Esse órgão aí era comandado por médicos, dentre eles o médico pessoal do Hitler. E antes da gente prosseguir, eu queria fazer um parênteses para explicar um pouquinho sobre o conceito, né, essa ideia da eugenia que eu mencionei no começo, que eu acho que é importante a gente entender. Esse termo foi cunhado no século XIX, em 1883, e significa bem-nascido. E o inventor do termo definiu a eugenia como o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais dos seres humanos, seja física ou mentalmente. Ou seja, eles aplicavam a teoria do darwinismo, né, da sobrevivência do mais apto, né, da seleção natural, para categorias de pessoas. Então, as pessoas que eles consideravam que eram mais aptas, eles achavam que tinha maior chance de sobrevivência, e aí tinha outros grupos de pessoas que eram piores, que vinham para empobrecer a raça humana e que por isso tinham que ser oprimidas, esterilizadas ou até eliminadas.
Esse pensamento não era uma coisa exclusiva da Alemanha nazista. No começo do século XX era bastante popular entre pessoas intelectualizadas. Inclusive, países como os Estados Unidos, a Suíça, a Suécia tiveram programas de esterilização em massa de pessoas que eles consideravam inferiores, né? Com distúrbios genéticos ou comportamentos socialmente pouco aceitáveis, né? Que eles achavam nessa época mais cientificista e tudo mais, que tudo estava no DNA, enfim, a gente sabe que não. É claro que essas ideias têm muitos problemas, né? A gente teve até hoje N filósofos, historiadores, cientistas. Existe uma questão ética, né? Existe o problema de você categorizar os seres humanos em categorias, que é, né, bastante problemático. E o regime nazista, né, ficou famoso por implementar esse pensamento na prática. O Hitler dizia, inclusive, naquele livro dele, Minha Luta, que, abre aspas, aquele que não é física e mentalmente são não pode perpetuar o seu infortúnio aos seus filhos. Ele considerava as vidas de pessoas com deficiência e, enfim, com N comportamentos e etnias indignas de serem vividas, né? E que era a obrigação do Estado purificar a raça humana. E bem antes de se falar em holocausto, em guerra, em 1933, a Alemanha já implantou uma lei de esterilização compulsória. E essa lei abrangia pessoas com uma série de comportamentos e condições que na época se entendia que eram hereditárias. Então ele tirou os direitos reprodutivos, seu direito de ter filho, de N pessoas com N características que ele achava que não podiam, que era um crime você passar adiante. E só nos termos dessa lei, estima-se que 360 mil pessoas tenham sido esterilizadas na Alemanha. E um fun fact é que essa lei só não se estendeu a pessoas com deficiência física porque tinha um membro lá do alto escalão dos amigos lá do Hitler que tinha uma perna defeituosa, e aí a discussão ficou complicada, né? Em 1938, alguns aninhos depois, né, quando a gente estava bem perto da Segunda Guerra Mundial, o Hitler recebeu um pedido de um casal de simpatizantes nazistas realizar a eutanásia, dar um golpe de misericórdia no seu filho recém-nascido, que tinha nascido com deficiência física e visual. E o Hitler aceitou e instruiu seu médico pessoal a repetir esse mesmo pensamento, enfim, para outras crianças que aparecessem. Esse menino, que só viveu 5 meses, se chamava Gerard Kretschmar. Ele vivia em Leipzig, não teve a oportunidade de se desenvolver. Os pais dele não souberam nem como é que ele ia se desenvolver, né? Se ele poderia ter uma vida plena ou não. A partir daí, né, aberto esse precedente, foi criado um comitê do Reich para registro de doenças hereditárias e congênitas. Ou seja, os pais eram obrigados a registrar seus filhos, né, quando eles nasciam, dizer que eles tinham uma deficiência XYZ. E aí, esse comitê decidia se eles tinham que viver ou não. E começou a existir uma pressão sobre médicos e enfermeiros para denunciarem, né, os pais que não registrassem os seus filhos que nascessem com uma deficiência. E esses pais sofriam, né, ameaças e outros tipos de enganação, né? Eles eram convencidos a entregar os seus filhos com histórias do tipo: que ele vai ter uma vida melhor, ele vai ser feliz, vai ter todo o tratamento. Ficava ali 2 semanas em avaliação e depois, tchau, injeção letal. Muitos médicos na época argumentavam que os corpos das crianças iam para a ciência, então, de certa forma, era um benefício, porque eles tinham a oportunidade de estudar aquelas crianças que foram sacrificadas. E quando começou a guerra de fato, em 1939, os padrões para registro e para retirada dessas crianças da sociedade foi se tornando cada vez mais frouxo, né? Menos rigoroso. Então foram abarcadas mais tipos de deficiência, deficiência mental, deficiência sensorial, né? Principalmente cegueira, surdez, todos os tipos de deficiência mental, intelectual. Inicialmente as crianças tinham que ter no máximo 3 anos, depois foram aceitas crianças um pouquinho mais velhas, adolescentes, aí as crianças que eram judias e tinham alguma deficiência, aí não tinha nem, né, não dava nem pra eles cogitarem.
Só em 1941, 5 mil crianças foram mortas nesse programa. Outra coisa que muito pouco se fala é que os primeiros adultos a serem mortos no Holocausto eram pessoas com deficiência. E não eram nem alemães, eram poloneses de hospitais psiquiátricos e foram testar, né, o famigerado gás, usando essas pessoas. Daí, depois disso, a gente sabe no que deu, né? Começaram a incluir minorias étnicas, homossexuais, desafeto do Hitler em geral, né? E, enfim, virou a tragédia que virou o Holocausto. Outra questão também era que, num contexto de guerra, os hospitais eram necessários, né? Então, eles precisavam esvaziar aqueles hospitais que estavam sendo ocupados por pessoas com deficiências, condições crônicas e tudo mais, para os soldados, para as pessoas feridas em guerra. Então, eles acharam uma boa ideia simplesmente evaporar com essas pessoas. E o resto é história, né, gente? A gente sabe que foram mortas cerca de 6 milhões de pessoas no Holocausto. Acho importante a gente ressaltar e a gente lembrar disso sempre, porque esse pensamento, infelizmente, não ficou na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, 80 anos atrás, né? A gente tem ainda pessoas emitindo pensamentos desse tipo, de que certas raças são inferiores, de que certas pessoas com determinadas condições são menos dignas, que não deveriam ter filhos, não deveriam se reproduzir, não deveriam ter uma vida importante, não deveriam tirar o emprego de quem é mais, aspas, capaz, tem uma vida mais digna, como diria o Hitler. E a gente tem também pessoas emitindo um raciocínio para trazer para o nosso momento aqui atual, né? De que todo mundo vai pegar essa doença que tá rolando por aí, né, e tudo mais, e que quem tiver que morrer vai morrer mesmo e não tem jeito, não tem o que a gente fazer, então não adianta a gente tomar as precauções necessárias. Esse pensamento ressalta que algumas pessoas são mais fracas, então elas não têm direito de viver mesmo. Então pessoas com condições crônicas, pessoas com problemas de pulmão, com a saúde mais frágil, idosos, né, elas realmente merecem ser eliminadas porque elas estão aí ocupando espaço. Assim como as pessoas com deficiência estavam ocupando espaço nos hospitais na Alemanha nazista, né? Fica aí a reflexão para quem tá emitindo esse tipo de pensamento. Tô convidando você a pensar por esse lado, né? Já que tomar as devidas precauções pode evitar a morte de muitas dessas pessoas. Então é isso, gente. Eu trouxe esse vídeo super pesado, mas eu acho que é importante a gente saber, sabe? O que veio antes de nós, porque essas coisas se repetem, né? A história, as pessoas estudam história por um motivo, né? E para instruir mesmo todo mundo que as pessoas com deficiência sofreram muita opressão desde sempre. E só agora, na era da informação, a gente tá aparecendo um pouquinho mais, porque as nossas vidas foram prolongadas, nossas vidas ficaram mais ricas, graças à tecnologia, ao desenvolvimento da medicina. E aí a gente tem que aparecer porque o nosso movimento existe, sabe? Ele é muito invisível, mas ele existe. E é isso, tá bom, gente? Fiquem todos bem. Espero que não tenha magoado ninguém com esse vídeo, porque é um tema muito pesado. Mas eu acho importante trazê-lo aqui, tá bom? Se inscrevam aqui no canal para mais conteúdos. Prometo que os próximos vídeos vão ser mais light. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês conheciam a ação T4. E é isso, um beijo, até a próxima.